Nós estamos na quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022, na Igreja Voz Bíblica, no culto de oração. Já oramos, cantamos e agora entrando no Salmo 30. Salmo 30. E eu quero refletir com vocês nas lições acerca do segredo das almas vitoriosas. É impressionante que ter vitória não é acidente, tem a ver com atitude, com planejamento. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, quem vai para uma batalha que antes não se senta para saber se tem como enfrentar o inimigo que está vindo. E tem de ter estratégias militares. Tem até um livro intitulado A Arte da Guerra, que mostra como enfrentar os inimigos. Nesse estudo sobre o segredo das almas vitoriosas, no Salmo 30, onde é bem feito o contraste entre confiança em si e confiança em Deus, eu quero iniciar fazendo aqui um confronto entre a maneira da arte da guerra de Deus e da guerra dos homens. O livro mais aclamado pelos homens, pelos humanistas, sobre como fazer guerra, e nós vivemos em um mundo em guerra, guerra na família, na sociedade em geral. Então, eu vou usar aqui o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Esse livro tem sido lido e usado largamente nas várias áreas do saber humano, da atividade humana. Então, o nome do livro é A Arte da Guerra, em 13 capítulos, desse chinês Sun Tzu. Então, fazendo aqui um contraste rápido, a arte da guerra, do ponto de vista bíblico, tem um mandamento principal. Confie em Deus acima de tudo, sempre. Já a arte da guerra humanista, onde o homem é entronizado, tudo é feito em volta do homem, o livro Arte da Guerra não fala em Deus em nenhum momento. O mandamento da arte da guerra humanista, o principal mandamento é confiar em si mesmo, acima de tudo e sempre. E essa é a regra geral, não só para o livro da Arte da Guerra do Sun Tzu, mas em geral. Sobre a arte da guerra do Sun Tzu. Esse Sun Tzu escreveu a arte da guerra para ajudar, eu fiz aqui um breve resumo, para ajudar ao rei como vencer guerras militares entre os estados chineses. Pensa-se que foi escrito por volta de 512 a.C., não se tem certeza. O Sun Tzu desenvolveu seu livro em sua casa, nas montanhas, e implantou a sua estratégia, as suas técnicas pela primeira vez na guerra entre os estados rivais de Xiou e Wu. Suas técnicas têm a ver, eu estou lendo, eu mesmo escrevi isso aqui, mas estou lendo para ganhar tempo. Suas técnicas têm a ver com confiança em si mesmo, para vencer a guerra. E a estratégia é conhecer e tirar vantagem dos pontos fracos e fortes de si mesmo e dos adversários. Suas técnicas militares são utilizadas em todas as áreas da vida, como já falei, pois a vida é uma espécie de guerra em todos os níveis, no nível espiritual, material, social e espiritual. Esse é um busto aí do Sun Tzu. Só para dar um exemplo aqui, como ele tem sido usado largamente através da história, só para ter um pequeno exemplo aqui. Napoleão usou largamente as técnicas da arte da guerra de Sun Tzu. Ganhou guerra, mas findou por perder tudo que conquistou. Os militares britânicos sob o rei Jorge III ganharam muitas guerras, mas o rei Jorge terminou louco e perdendo
a sua principal colônia, que era os Estados Unidos. Esse general George Armstrong Custer, ele foi um general que lutou na guerra da secessão, da divisão dos Estados Unidos. E ele ganhou algumas batalhas, mas ele terminou morto, sendo considerado por alguns dos americanos como herói, e outros até como o culpado por um grande genocídio que poderia ser evitado devido à sua autossuficiência, a sua confiança em si mesmo, nas estratégias suas que ele tirava do Sun Tzu, e por isso ele levou a sua última guerra a uma catástrofe. Os alemães nazistas usaram a técnica do Sun Tzu e por um tempo ganharam a guerra, depois foi um total desastre para a Alemanha. A guerra da Coreia também usou, o conflito do Vietnã, os americanos usaram, e nós vimos a tragédia lá no Vietnã. É dito que os franceses, em sua autoconfiança e autonomia, ao digitar a autonomia, mas é autonomia carnal, dizem que eles usam a arte da guerra em tudo, porque os franceses, eles não querem nada com Deus, eles não querem nada com o espiritual, eu digo isso de forma... Desde a Revolução Francesa, então eles passaram a confiar neles próprios. E na Revolução Francesa eles causaram uma carnificina terrível na França, e desde lá a França tem amargado grandes derrotas. Falei que era um pequeno resumo e está se estendendo. Então, o que é que o Sun Tzu escreveu? Por exemplo, sobre estudar cuidadosamente. O que ele diz não é necessariamente errado, é questão de bom senso, mas todo o bom senso, todas as técnicas e estratégias sem Deus fracassam. Como John MacArthur disse, toda eficiência sem a suficiência divina é mera deficiência. Então, sobre estudar cuidadosamente todos os aspectos envolvidos numa guerra, o Sun diz: a guerra é o maior assunto do Estado, a base da vida e da morte, o caminho para a sobrevivência ou extinção. Deve ser minuciosamente esse assunto, deve ser minuciosamente, detalhadamente ponderado, pensado e analisado. Sob confiança no exército quando uma guerra é travada. Ele diz: aqueles que não compreendem completamente os perigos inerentes ao emprego do exército são incapazes de conhecer verdadeiramente as vantagens potenciais das ações militares. Sobre a importância dos planos de ataque, ele diz: assim, a mais alta realização da guerra é atacar os planos do inimigo, primeiramente ataca os planos do inimigo. O próximo ato é atacar suas alianças, fazer divisão entre os seus aliados. Terceiro, ao lado de atacar seu exército. E os mais baixos, vamos dizer assim, níveis na importância, atacar suas cidades fortificadas. Sobre o posicionamento do exército em termos de defesa e ataque, ele diz: não pode ser vitorioso aquele que assume uma postura meramente defensiva. Sobre tempo e ocupação estratégica de espaço em uma batalha. Ele diz: em geral, quem ocupar o campo de batalha primeiro e esperar o inimigo estará à vontade. Quem ocupar o campo de batalha depois e tiver de correr para o conflito estará cansado. Daí a estratégia para empregar os militares, que emprega os militares. Não se aproxime das altas montanhas, não confrontem aqueles que estão atrás das colunas, não obstruam o exército que se retira para casa, ou seja, dando uma saída honrosa para o inimigo. Sobre a importância de sondar e conhecer bem o inimigo. Quanto a mobilizar o exército e sondar o inimigo. Então ele vai escorrer sobre isso. Sobre o emprego de espiões. Isso já era feito lá por Moisés, por Josué, né? Assim, há 5 tipos de espiões a serem empregados. Ou seja, o que ele tem de bom senso, você já vai ver nas guerras bíblicas. Mas a coisa principal é confiar em Deus, ele tirou.
Portanto, o livro Arte da Guerra de Sun Tzu funciona em algumas circunstâncias, mas a autossuficiência humana sem Deus leva sempre ao que aconteceu com aqueles personagens que nós falamos. Ganha guerras, como o Napoleão, como o próprio rei Jorge, né, que termina doido e perde uma das suas principais colônias, é quando os Estados Unidos se tornam independentes em 4 de julho. Então, o Sun ele fala que há 5 tipos de espiões a serem empregados: locais, internos, transformados, agente duplo, espiões mortos e vivos. Sobre a arte da guerra de Davi, que ultrapassa todos esses esquemas do Sun, certamente Davi, tudo que foi de bom senso falado pelo Sun, Davi usou. Por isso que foi um dos mais vitoriosos guerreiros da Bíblia. Mas o seu principal segredo, o segredo das almas vitoriosas, ele diz logo no primeiro versículo do Salmo 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste. E aqui, implícito, ele continua: tu, Senhor, não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ou seja, não foi nenhuma estratégia minha, embora usei muitas e bem-sucedidas. No final das contas, foi tu, Senhor. Então, vamos continuar a nossa mensagem. E aquele autor, ele fala muito em confiança pessoal. Porém, quando se trata de um cristão, se trata de alguém que confia em Deus, a confiança em si próprio, no lugar de Deus, com certeza leva essa alma à derrota, a frustrações, a pecados sucessivos. Então, confiança em si ou confiança em Deus. Ou eu confio em Deus ou eu confio em mim. Certamente tem um certo nível de confiança de que você sabe fazer alguma coisa, você tem habilidades para realizar certa tarefa, você tem capacidade de levar a efeito, a terminar bem um certo empreendimento, uma certa empresa. É aquela confiança, vamos dizer assim, mínima necessária para que se vá à frente. Muitos, eles chamam de uma estima baixa, por baixo autoestima, eles não começam nada. Como o autor disse, eles não entram no jogo e ficam só criticando. E por que você não entra no jogo? Porque a bola não é bem redonda. Aí trocam a bola. E agora, por que você não entra no jogo? Porque a grama não está tão verde. Eu não gosto do juiz. Tem gente participando aí no time que eu não vou com a cara. Então tem gente que sempre dá desculpa para não entrar no jogo. Foge da batalha. Não estou falando nesse sentido dessa pessoa sem protagonismo, sem proatividade. Aquela pessoa que vê uma coisa para fazer, não precisa ninguém mandar, ele faz. Tem aqueles que na teoria dos temperamentos são os fleumáticos. Eles observam tudo que tem para fazer e então eles dizem: alguém deveria fazer alguma coisa, mas porém ele não faz nada. Proatividade. Ser capaz de empreender, de ter iniciativa. Só que você não pode confundir proatividade, capacidade de levar a efeito um empreendimento, uma tarefa, com confiança no seu próprio tato, no seu próprio eu. Nós vamos ver que Davi, um grande guerreiro vitorioso, um rei vitorioso, um homem vitorioso de uma maneira brilhante. O seu reino foi um dos mais gloriosos de Israel. De tal maneira que chegou um tempo que ninguém tinha coragem de desafiar Israel, Davi. Porém,
Davi, o homem segundo o coração de Deus, em alguns momentos da sua vida, ele não foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele confiou mais em Davi do que em Deus. Ele confiou nos seus recursos. E aqui nós vamos ver exemplo disso. Então ele escreve esse salmo depois que ele comete esse pecado de presunção. Muitos acham que vão vencer na vida, porque são jovens, são bonitos, são inteligentes, porque conseguiram terminar o curso de graduação, pós-graduação, pós-doc, e seja lá o que se invente em termos de graduação, ele acumula todos os títulos possíveis, e então ele acha que vai se dar bem, porque está bem aparelhado de informações e de habilidades. Ele não só tem informações, tem habilidades, e com o tempo conseguiu também dinheiro, né? Que alguns acham que quem tem dinheiro consegue tudo. Então tem dinheiro, tem habilidade, ainda tem tempo na vida e passa a confiar no seu taco, devido a vitórias no passado. Passa a confiar em si próprio. E diz que confia em Deus, mas é só conversa fiada. Então Davi teve um momento na vida dele em que ele, em lugar de confiar em Deus, ele quis confiar na sua capacidade de vencer guerras, ele quis confiar no seu exército, ele manda contar quantos homens tem no seu, homens capazes de lutar em uma guerra, em lugar dele consultar a Deus, em lugar dele confiar em Deus, como ele fez na época que ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão e depois o Golias, e tantas outras vezes. Não foi por maioria, mas foi por confiar somente em Deus. Quando ele enfrenta Golias, ele diz: você vem para mim confiando aí em todos os seus artefatos militares, aquela sua lança que o peso era incrível, o seu escudo, o seu elmo, o seu capacete, a sua couraça, né? Os seus sapatos, você vem todo aparelhado para desmontar qualquer ser humano, ou mais de um. Porém, ele ainda era um adolescente, quase um menino. Diz: porém, eu vou contra ti em nome de Jeová Sabaote. Isso em hebraico significa Senhor dos Exércitos, aquele que não perde guerras. Eu vou em nome dele, eu vou na força dele, eu vou na minha fé que eu tenho nele. E vocês sabem o que aconteceu com o gigante. Quem matou o gigante Golias não foi a pedrinha, foi a fé de Davi. Porém, em algumas outras instâncias, especialmente nessa, quando ele manda contar o povo, ele faz algo tremendamente errado. Ele usa de presunção, de soberba, de orgulho, de vaidade, de autonomia carnal. Antes de ler, nós vamos ler o salmo todo, que é a primeira abordagem que nós fazemos desse salmo. Eu quero que você preste atenção nos versículos 6 e 7. No primeiro, ele está confessando o seu pecado de presunção. Ele diz: eu dizia na minha prosperidade, ou seja, na minha riqueza, no meu sucesso, estava no auge do sucesso, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Ou seja, eu dizia, o eu está aqui na frente, não o tu, Senhor, como ele vai usar no versículo 7. Então, quando ele botava o eu, e aqui diz que o Senhor se afastava. E olha o que diz o versículo 7. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Então ele está reconhecendo tudo que eu tenho, todo o meu sucesso veio de ti. Não sei porque que eu fui tão tolo, tão abestariado, e de repente eu que só confiava em ti, passei a confiar em mim mesmo.
Eu que sabia que eu estou firmado como uma montanha inabalável por tua conta. E ele diz aqui, tu encobriste o teu rosto. Por um momento eu fiquei perturbado. Deus só se afastou um pouquinho. E a quebradeira começou. A desgraça começou. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude, Senhor Deus, a não confiarmos em nossa inteligência, em nossos talentos, habilidades, capacidades, em nossos recursos humanos, em amigos, parentes, em empregos, em recursos financeiros, sejam de que ordem venham, que nós possamos ser parte daquele grupo de almas vitoriosas que só confiam no Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. O segredo das almas vitoriosas. Você quer ser uma? Quem quer ser uma alma vitoriosa aqui? Eu acho que ninguém quer ser um fracasso. Mas a maioria faz tudo para ser um fracasso. Infelizmente. O nosso texto-chave aí que nós já lemos, Davi confessando seu pecado, eu dizia na minha prosperidade, esquece Deus aí, eu não vou vacilar, ninguém vai roubar o meu sucesso, ninguém vai me desequilibrar, eu vou continuar surfando na onda do sucesso. Então ele diz, não foi assim. Tu, Senhor, pelo teu favor, é a misericórdia de Deus que nós temos alguma coisa, que nós somos alguma coisa, é a graça de Deus, é o teu favor que faz ser o que eu sou, me faz ter o que eu tenho. Tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado, na expressão cearense, me lasquei todinho. Não é assim, o cearense diz quando quebra a cara? Então, a tese desse nosso estudo sobre o segredo das almas vitoriosas. A prosperidade faz o homem confiar em si mesmo. Por isso que Cristo disse que dificilmente os ricos entram no céu. Porque quem é rico é levado a confiar nos bens que tem. A prosperidade faz o homem confiar em si mesmo. Porém, basta Deus afastar-se um pouquinho, um pouquinho só, e toda prosperidade é abalada, começa a desaparecer. Então, por esse salmo, nós vamos aprender, esse salmo mostra que a nossa real prosperidade é Deus, é Ele que faz a nossa segurança realmente. Mostrar que a nossa real prosperidade é Deus e glorificar esse Deus por reconhecer que tudo que temos vem das suas mãos. Então, primeira coisa da tese, que exaltar e glorificar a Deus por nossa prosperidade e segurança é o primeiro segredo das almas vitoriosas. Segredo de Moisés, de Josué, do próprio Davi, embora vacilou algumas vezes. Segunda coisa, que doença ou calamidade, que na doença e na calamidade Deus é a fonte segura de nosso socorro. Porém, nós perguntamos aí, Deus vai curar todos os fiéis servos dele? Se ele fizesse isso, o crente nunca tinha morrido, era para todos que estarem vivos desde, mas com certeza, muito das doenças e calamidades o Senhor Deus vai nos livrar. Terceiro, não importa quão profunda seja a sepultura, ou quão grave o problema, Deus em sua soberana... Cada uma dessas teses eu baseei quase que nas palavras dos Salmos. Quando nós lemos os Salmos, nós vamos ver. Não importa quão profunda seja a sepultura, quão grande e grave seja o nosso problema, Deus, em sua soberana providência, pode nos trazer a libertação. O problema é que alguns, quando o problema é grave, vai para cartomante, vai para o feiticeiro, vai para a sessão espírita, não confia em Deus. Se desespera, se desvia.
A quantidade de crentes que se desviaram na pandemia é grande. Será que isso vai ajudar qualquer um deles? Não, a Bíblia diz que aquele que se desvia de Deus, o seu nome será escrito na areia para ser apagado. Aí Deus vai perseguir ele? Não, simplesmente ele vai deixar de ter aquelas benesses, aquelas providências sobrenaturais que Deus tem na vida dos fiéis. Ele disse: eu vou mostrar a diferença entre quem me serve e quem não me serve. Muito crente não sabe que muita desgraça já deveria ter acontecido na vida dele, mas por ser crente não aconteceu. Quarta coisa, a prova de que alguém faz parte dos santos de Deus é sua alegria em cantar ao Senhor e celebrar a memória da sua santidade. Dona Carmita aqui cantando, né? Quase que ela não para, queria continuar a noite toda aí. Isso faz parte das almas vitoriosas. Os santos gostam de cantar e de se alegrar na presença do Senhor. Quinta coisa, que para os seus santos, que é outro sinônimo de crente, que para os seus santos, com o fim de santificá-los mais, Deus os toca com um pouco da sua ira. Davi vai falar disso. Às vezes o crente está sofrendo, mas é só um pouco da ira de Deus. Porque a sua ira maciça é para os ímpios. E quando ele permite que um crente seja tocado levemente por essa ira, para que se arrependa e volte à alegria que só há no Senhor. Seja, ao confessar seu pecado de presunção, Davi nos mostra que nossa prosperidade nunca vem de nós próprios, mas de Deus. Basta ele se afastar de nós um pouquinho e logo ficamos perturbados. Está nos versos 6 a 7. Nos versos 8 ele mostra que uma vez percebido o pecado de presunção e autossuficiência carnal, o que é que Davi fez? O que é o certo a fazer? É imediatamente se quebrantar perante Deus e pedir perdão, para que a alegria volte. Oitavo, no verso 9, Davi não queria morrer precocemente, não queria morrer novo. E pede mais tempo de vida para Deus. Para quê? Para gozar da riqueza dele? Ele diz: não, para louvá-lo mais e pregar a sua verdade a quantos ele pudesse. Nono, está no verso 9 lá, esse nome está nos versos 10 a 13. O quebrantamento do crente, depois de ter se desviado por soberba e presunção, no caso do Davi, deve ser verdadeiro e profundo, e não apenas uma ceninha de remorso para que Deus volte a lhe conceder bênção. Vamos ler o Salmo. Olha o que o salmista diz: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Então, por conta dessa maneira como Deus trata ele desafia todos nós a fazermos o mesmo. Se temos errado, devemos pedir perdão a Deus. Se temos ficado tristes, devemos nos alegrarmos na presença do Senhor. Ele diz: cantai ao Senhor, vós os que sois seus santos. O louvor é para os santos. E celebrai a memória da sua santidade. Se lembre que você passou o que está passando, porque precisava ser corrigido, né? Versículo 5 ele diz: porque a sua ira dura só um momento. Para o santo voltar para o caminho, é só uma tacadinha. Com o pastor que quebra a perna da ovelha, para que ela crie vergonha e pare de se desviar. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida, no favor de Deus é que está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã.
Então nós vamos saber aí a noite do choro, porque e essa alegria que vem pela manhã. Carmita se lembra do corinho, né? Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Quero acordar cantando, quero acordar cantando, quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Vamos ler juntos esse versículo 5. Porque a sua ira, junto comigo, dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, aí Davi diz, eu dizia na minha prosperidade, aqui é a arrogância dele, né? Começou a se achar. Não vacilarei jamais. Sou muito bom no que faço. Versículo 7. Né? Começou, ele dizia eu. Depois que quebra a cara, ele volta ao tu, Senhor. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Isso aqui é arrependimento, é quebrantamento. E ele pergunta, que proveito há no meu sangue? Ele sabia que ia morrer, ainda novo. Quando desça a cova, porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. O que ele está dizendo aqui? Senhor, se eu morrer agora, eu ainda tenho tanto para te louvar aqui na terra, ainda tenho tanto para falar de ti. Ele queria mais vida para louvar a Deus e falar, pregar o Evangelho. Versículo 10, ele diz, ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, se meu auxílio. Então ele diz aqui, como Deus transformou a noite de pranto em manhã de alegria. Quem gostaria que o Senhor transformasse a sua noite de pranto em alegria? A sua noite de pranto pode já fazer semanas, meses, anos, mas Deus diz que a alegria vem ao amanhecer. Deus vai trazer sua alegria. Como? Nós vamos aprender. Então ele diz, ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, em festa. Tiraste o meu cilício, a minha roupa de tristeza. E me cingiste, me vestiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvores, usar a minha glória, o meu sucesso, os meus recursos para te exaltar. E não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Então lemos o salmo todo. Vamos para o segredo das almas vitoriosas. As almas vitoriosas são as que nunca pecam, porque Davi pecou, porém ele soube se sair da besteira que fez. Soube se arrepender. Então, segredo da alma vitoriosa. Reconhece que o único poder capaz de resgatá-las e restaurá-las após um esfriamento ou queda é Deus. Ele começa a dizer, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu que é o Senhor, tu me exaltas aqui, tu és a razão do meu sucesso. Eu já ainda estou vivo, né? Não é porque eu sou bom de guerra, não. E não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Segunda coisa é gratidão. Muitas vezes nós só sabemos receber, mas não voltamos para agradecer. Lembra daqueles 10 leprosos que Jesus Cristo curou? Quantos voltaram para agradecer? Alguém lembra? De 10, um apenas. Então Davi aqui está agradecendo, porque Deus o poupou, Deus o perdoou. A sua alegria em ter sido perdoado por Deus. Gratidão de que na sua doença, essa parte aqui eu peguei do slide anterior, mas a gratidão de ter recebido o perdão de Deus.
O perdão restaurador. Esse perdão foi tão bom que ele tinha caído numa doença mortal e ele se levanta e ele diz: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Estava de cama. Terceiro, nós precisamos, cada um deve se dar conta, dar-se conta do poder resgatador de Deus. Muitas vezes nós desanimamos, achamos que o nosso problema não tem solução. Nós caímos num buraco que a mão de Deus é curta para ir tirar lá de dentro. Então não importa quão profunda seja a sepultura ou quão grave o problema, Deus em sua soberana providência pode trazer libertação. A mão dele nos alcança. Ele diz isto no versículo 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Deus foi pegar lá no fundo. Ninguém poderia tirar da vida ali. Eles conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. E quando é para o descrente, isso aqui é um inferno. Quarto, Davi mostra como é que se reage à provação. Ele, que Deus tinha dado muitas vitórias, se desobedeceu, começou a perder. Caiu numa doença que estava para morrer. Ele podia ter ficado revoltado, amargurado. Eu sirvo a Deus e é esse o prêmio que eu ganho. Estou para perder tudo. Estou doente. Então, o segredo das almas vitoriosas é que quando elas estão em maior aperto, elas se aproximam mais de Deus. Reagir às provações, tanto as provações como as bênçãos de Deus, com exuberante e alegre louvor. Às vezes, você, irmão, para a igreja, está louvando com alegria, você pensa que ele não tem problema. Ele tem. Que há poder do louvor. É interessante, o rei Josafá estava cercado por um exército que ia acabar com o dele. E ele mandou que os levitas começassem a adorar a Deus, o povo começasse a adorar a Deus. E quando eles começaram a louvar e cantar na presença de Deus, Deus foi lá e matou o exército inimigo. Há poder no louvor. Então Davi no verso 4 diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Não espere o problema passar não, não espere a provação passar não. Continue orando, continue louvando, celebrando. Quinto, que as provações e repreensões, e muitas vezes está misturado, é provação para que eu cresça e é lapada para que eu me endireite, para que eu tenha atitude correta, não seja birrento. Que provações e repreensões, quando vêm de Deus, são vistas como instrumentos santificadores. Que para seus santos, com o fim de santificá-lo, Deus os toca com um pouco de sua ira. Isso aí é aquela tese número 5, que acabou ficando 45, mas é porque eu não apaguei o 4. Que para seus santos, com o fim de santificá-los, Deus os toca com um pouco da sua ira, para que se arrependam e voltem à alegria, e só há no Senhor. E aqui entra a noite da tristeza e a alegria da manhã, porque a sua ira dura um só momento. Mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar quanto? Uma noite. E a alegria vem quando? Pela manhã. Então, que provações, repreensões, nós vimos isso aqui. Que provações e repreensões que têm causado tristeza piedosa de arrependimento, não é ficar triste porque quebrou a cara. Como eu comprei um carro e joguei o dinheiro fora. E eu cometi o pecado de presunção. Como assim? O pai da Carmita era fazendeiro, vendeu a fazenda dele, mas tinha muito filho. E ainda tinha dividido a metade com a mulher, então cada filho ganhou um pouquinho. E um pouquinho da Carmita estava para comprar um carro.
Aí eu arrogantemente botei o dinheiro no bolso, fui na feira da Parangaba. Aí, olha, quebrei minha cara. Comprei uma Brasília e a bicha era toda adulterada, sabe? Não valia nada. Acaba dei uma guaribada por fora, era até bonita o Edilberto. Mas sabe o que foi? Aí pecado de presunção. Eu podia ter ficado revoltado, né? Gastei o dinheiro da Carmita. Não, vou me arrepender e pedir a Deus que resolva o problema. Mas ó, Deus resolveu. O meu pai soube e deixa essa Brasília velha aí. Eu estou com 2 corcéis aqui, corcéis bons. Aí eu recuperei o dinheiro dela nos corcéis. Aí depois esse dinheiro foi usado na nossa casa. Eu não fui mais comprar carro. Mas não foi que eu quebrei minha cara. Eu devia ter orado. Não, me aconteceu comigo. Não. Foi de verdade. Você quando começa a se achar, né? Aí quebrei minha cara. O carro, meu amigo, tinha que fazer tudo. Caixa de marcha, motor, suspensão, lataria. Aí era para ter ficado revoltado com Deus, né? Mas era Deus o culpado, Edson? Quem era o culpado, Edson? Quem era o culpado, Juliano? Pois é, tem que ter dinheiro, tudo pode, né? Eu me garanto, né? Como diz o cara. Eu garanti lapada. Tome. Para você criar vergonha. Se era para saber que é para depender e confiar em mim. Então a noite do choro, eu tive a minha noite, várias noites de choro. Cada vez que eu confio em mim é uma lapada. Só que Deus é tão bom que Ele não dá com um tronco de madeira, dá com um chicote de couro, que ainda dá para recuperar. Porque quando Ele dá com um tronco de madeira, quebra a coluna, né? Então a noite de choro de Davi após seu pecado de presunção e autoconfiança. Preste atenção nesse texto aqui, como foi a presunção dele nesse caso. Segundo Samuel 24:4. Diz aqui, ó. Lembra, ele disse que a ira do Senhor caiu sobre ele? Então ele diz aqui. E a ira do Senhor se tornou acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo, agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo por 100 vezes, tanto quanto agora é, e aos olhos do rei, meu senhor, vejo. Mas por que deseja o rei, meu senhor, esse negócio? Era desejo do rei, era o Davi, querendo até mostrar sua grandeza, o seu exército, o seu sucesso. Versículo 4. Porém a palavra do rei prevaleceu. Eu sou o rei, quem manda sou eu. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, que era o general dele, que estava dando um bom conselho. Prevaleceu contra Joabe e contra o chefe do exército. Passou por cima de todo tipo de conselho, sabe? Então Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E Joabe deu ao rei o Joabe fez aquele censo, passou 9 meses fazendo, e Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor, que Deus derrubou ele, caiu enfermo. Então ele caiu em si. É onde nós vemos aquele salmo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, Senhor, peço-te que
transpasses, ou seja, perdoe a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi. Veja, pecado tem consequência. Agora ele vai ter de colher a consequência do pecado dele. Então veio o vidente, o profeta Gade a Davi dizendo, Deus disse para o profeta, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas como castigo. Desobediência implica em castigo. 3 coisas, eu vou dizer 3 coisas, e você escolhe um desses 3 castigos. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, fez-o saber e disse, aí, primeira consequência do castigo, quer que 7 anos de fome te venham à tua terra? Segundo, ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos? Terceiro, que eles te persigam na segunda. A terceira, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera, decide qual castigo eu vou te dar. Agora, e vê a resposta, ele te dá ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Nosso pecado é que tira a nossa tristeza. Quem está em angústia aqui é a noite escura da alma de Davi. A noite de tristeza. Ninguém sabe quantos dias foi, né? Estou em grande angústia, porém caímos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens, caiamos na mão do Senhor. Desculpem, eu prefiro cair na mão do Senhor do que na mão dos ímpios, né? Porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, o Senhor Deus disse já estava bom, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Araúna. Preste atenção nesse nome aqui. Como é o nome do homem? Araúna. Vamos lá? Como é o nome? Pronto, na ilha de Araúna, o Jebuseu, lá em Jerusalém. Aqui nós vemos a noite escura, a noite de choro de Davi após seu pecado de presunção e autoconfiança. Que lições nós tiramos do pecado de presunção de Davi? Primeiramente, a presunção dele foi contar ao povo e confiar em si e no povo. Ele se arrependeu, o povo não. Então ele escapou, o povo não. Não levou a Deus em conta. Ele confiou em recursos humanos. Então Deus se afastou e deu tudo errado. Então, ainda sobre a noite de choro de Davi, não podemos esconder nossos pecados da espada de Deus. E especialmente a Bíblia Sagrada, ela revela o que está lá dentro. Em Hebreus 4, 12 e 13 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é por isso que é muito importante. Muitas vezes nós estamos rebelados contra Deus, nós estamos agindo com presunção. Então a palavra de Deus, como espada, penetra no nosso coração e revela a causa do nosso problema. Somos castigados pelas consequências de nosso pecado. Quando nós pecamos, nós damos um mau testemunho para as pessoas, que as pessoas estão vendo, mas não estamos nos comportando direito. Então nós vamos sofrer humilhação, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Nós vamos passar por provações físicas e espirituais para nós próprios
e vamos trazer provações físicas e espirituais para as outras pessoas que foram afetadas pelo nosso pecado. Nessa noite de choro de Davi, ele trouxe peste sobre todo Israel. Ele foi humilhado diante de Deus e diante dos homens. Ele passou por um longo período de tristeza, porém era tristeza piedosa, ele estava arrependido. Lágrimas amargas por ter não confiado em Deus. Era quase como um desespero. Com raiva dele próprio, porque como é que eu fui confiar em mim e não em Deus? Porém, amanhã de alegria de Davi raiou. Quando foi que Deus mudou a situação de Davi e trouxe a alegria para ele. Quando ele buscou o perdão de Deus, ele foi perdoado e ele reorientou o foco da sua vida, não é mais Davi. E colocou o foco em Deus, seu foco em Deus. Diz lá que ele construiu um altar e adorou a Deus. Deus usou o episódio lá na eira de Araúna para identificar onde seria o templo. Quando chegamos em 2 Crônicas 2:1, está dito lá: e disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Então, lá naquele local, porque aqui também esse salmo é utilizado na edificação de casas. É lá que Davi vai construir a casa dele e posteriormente o templo vai ser construído lá. Então a alegria vem quando nos arrependemos e somos perdoados. As trevas e os pecados mancham o nosso coração. Fazem Deus esconder a sua face de nós, como diz no 30, verso 7. Porém, quando nós nos voltamos para Deus, quando deixamos que a palavra de Deus fure o nosso coração, em Atos 2:37 diz que os que ouviram a pregação dos apóstolos compungiram-se em seu coração como foi penetrado por uma espada, e lá saiu a raiva, o ressentimento, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E diz que eles receberam a palavra com alegria. Em Atos 8:35 conta a história da conversão do eunuco de Candace. Ele pede para Filipe lhe explicar o evangelho, e então ele crê em Jesus, se converte e pede para ser batizado, e diz que quando ele saiu da água, diz aqui, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso, alegre, continuou o seu caminho, porque tinha encontrado Jesus. Portanto, o Evangelho são boas novas de perdão que trazem alegria. Em Atos 16:30-34, o carcereiro lá de Filipos, depois de ter açoitado Paulo, e depois do milagre do terremoto, ele pergunta a Paulo: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, tu serás salvo, tu e tua casa. E ele crê, ele é batizado, e aqui diz no versículo 34, versículo 33, e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Portanto, a noite de tristeza saiu da casa daquele carcereiro, porque ele tinha aceitado Jesus Cristo. Então, a noite do choro vem quando desobedecemos a Deus. Davi pagou caro, mas ele se arrependeu. O Salmo 39:7 mostra esperança para nós. No 4:5 ele diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. Para nós parece muito tempo, nós queremos
A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para Deus, o meu problema já são meses, para Ele é como fosse um momento, um instante. Porque a sua ira dura um só momento. Porém, o seu favor dura a vida inteira, para com seus santos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe esse trabalho e me ajude, Senhor Deus, a produzir a gravação para a internet. Isso aqui peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite.